Você acha que a Disneyland é só magia, diversão e personagens fofinhos? Pois é, nem tudo é o que parece. Hoje estamos aqui no canal Fala Sério que a gente vai revelar segredos que a Disney não queria que você nunca descobrisse. Então, sem mais delongas, vamos direto pro nosso vídeo. Pra lá ver, né, gente? Garotos Perdidos. Por trás dos rostos Olha aí. sorridentes e da fachada alegre da Disney, segredos obscuros se Segredos escondem. são. É só olhar esse túnel em que eu tô preso. Reza a lenda que um dia o Walt Disney estava na Disneyland, em Anaheim, na Califórnia, quando avistou um cowboy passeando pela Tomorrowland a caminho do seu posto na Frontierland. Ele achou que uma visão tão chocante ia distrair os visitantes e estragar a ilusão do parque. Então, em seu próximo parque, ele jurou fazer algo a respeito disso. Em 1971, um novo parque de Walt foi inaugurado na Flórida, e sob ele foram escavados mais de 36 mil metros quadrados de utilitários. Uma rede de túneis onde as operações do parque eram mantidas fora da vista do público. Aqui, personagens fantasiados podem se mover secretamente de uma seção do parque para outra, e outras operações menos glamurosas, como o descarte de lixo, podem continuar acontecendo sem que os visitantes vejam, estritamente proibidos para visitantes, a menos que eles tenham um passe especial. Para poder visitar. Têm sido alvo de alguns rumores nefastos, como por exemplo de serem usados para tráfico de crianças. Em 4 de novembro de 2024, o apresentador de podcast Joe Rogan relatou que uma criança tinha sido sequestrada para dentro deles. Gente. On Friday, October 13th, a family from Los Angeles visited Disneyland with their child. After about 2 E após cerca de 2 horas, a criança foi ao banheiro lavar as mãos e literalmente não voltou mais, gente. Ela foi pro túnel e desapareceu no chão. Isso é muito bizarro. Tem alguns bem problemas bizarro. nesse vídeo. Primeiro, os utilitários são mais associados a Disney World e não a Disneyland. Segundo, a polícia da Califórnia declarou que não há relatos de crianças desaparecidas. E isso nos leva ao terceiro problema, que é o mais flagrante de todos. Esse vídeo claramente é um lixo criado por IA. Os movimentos da boca dele não correspondem ao que ele está dizendo. Meu Deus, e essas imagens geradas são de fazer nossos olhos sangrarem. Então, antes de cancelar sua viagem para Disney, gente. saiba Não que vou há provas cancelar, de que não, o lugar não, ó. esteja roubando De jeito crianças maneira. por túneis malucos. Tá, mas espera aí. Se isso for verdade, então onde é que eu tô? Um mundo pequeno. De todos os brinquedos da gente, Disneylândia, é lindo, né? um dos mais famosos é o It's a Small World, inaugurado É em o sonho de qualquer 1966. pessoa. O brinquedo leva os visitantes em barcos por um túnel aquático cheio de mais de 300 bonecas sorridentes, cada uma vestida com trajes de todo mundo. Agora, se essas coisas não fossem assustadoras o suficiente, deixa eu esclarecer. Percebeu como elas ficam girando sem parar? Quando o brinquedo fecha, a música para e as luzes se apagam. E o que acontece? Os animatrônicos continuam se movendo. Não. Gente, por que a máquina não desliga tudo? Pois é, esteja o brinquedo aberto ou fechado, elas continuam se movendo 24 horas por dia. Mas por quê? A descrição da Disney sobre isso é muito suspeita. E não só isso. Segundo a internet, o cabelo das bonecas cresce, tanto que eles supostamente cortam tudo. Gente, eu tô ficando com medo. Será que isso é produto de algum experimento perverso? Bom, provavelmente não. Dizem que o cabelo delas é feito de lã, que estica com o tempo por causa da umidade. Como assim? E elas poderiam ficar ativas a noite toda sabia que pra isso evitar acontecia. o desgaste de ficar desligando constantemente. Mesmo assim, todo esse movimento perpétuo e crescimento de cabelo levaram a algumas teorias. Me deixa minhas suspeitas. Alguns internautas contam que crianças vivas foram roubadas dos seus pais e então transformadas em bonecas isso aí eu não acredito, Depois não. disso, ficaram condenadas a permanecer dançando pro pra resto sempre da na Disneylândia. vida. E se você não quer ter o mesmo destino, é melhor clicar nos botões de curtir e inscrever-se. E já que você vai fazer isso, pode chamar alguém pra me tirar daqui, por favor, que só depois que eu acabar o vídeo, tá bom. Walt congelado. Desde que os humanos existem, a gente busca driblar o inevitável e alcançar a imortalidade. Isso é Dizem impossível. que o querido tio Walt não foi exceção. Para realizar o seu sonho, ele supostamente congelou seu Como corpo, assim, ou gente? apenas a sua cabeça de maneira criogênica, esperando o dia em que a medicina finalmente ia vencer a morte. Com o tempo, a lenda evoluiu, com alguns alegando que a cabeça congelada de Walt está armazenada sob o seu próprio parque temático, possivelmente no brinquedo dos Piratas do Caribe. Eu acredito que pode ter as cinzas ali,
embaixo, mais congelado, porém, gente. surpresa, não há muitas evidências para apoiar essa história. Eu também não apoio, não. Foi cremado. Pois é, olha aí. Ser congelado. Eu nem sabia. Foram mantidas no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, na Califórnia. Tá, mas como é que essa lenda começou? Bem, Walt morreu em 1966, na época em que um novo interesse pela ciência da criogenia estava crescendo. A lenda de que ele foi congelado provavelmente começou em 1972, quando Bob Nelson, presidente da Sociedade de Criogenia da Califórnia, alegou que o Walt queria ter o seu corpo preservado, mas a dupla não conseguiu finalizar a papelada a tempo. Mas provavelmente essa história de Nelson é pura bobagem. Não há provas tem a de que o mínima Walt sequer possibilidade. soubesse o que era criogenia. Normalmente as pessoas são muito ricas, elas querem ser cremadas. E como se isso não fosse estranho o suficiente, tem outro boato de que o sucesso de 2013 da Disney, Frozen, foi feito só para que quando as pessoas pesquisassem Disney Frozen no Google, encontrassem resultados do filme e não histórias sobre a cabeça congelada de Walt. Interessante. Deborah Stone. Olha aí. Para muita gente, a ideia de trabalhar no lugar mais feliz da Terra é nada menos que o paraíso. Muita gente, mas né, para gente? Deborah Stone, esse lugar rapidamente se tornou um inferno. Na Disneylândia, os funcionários são chamados de membros do elenco. E em 1974, a jovem de 18 anos se juntou ao elenco na esperança de ganhar um dinheiro extra antes de ir para a faculdade. Ela trabalhava como recepcionista, encarregada de cumprimentar os convidados na recém-inaugurada atração America Sings. O teatro que abrigava o espetáculo girava enquanto o público assistia a animais animatrônicos cantando músicas da história dos Estados Unidos. Conforme os convidados entravam, os membros do elenco os guiavam para um dos vários palcos giratórios. E entre os atos, o elenco se movia entre os palcos enquanto se posicionava para a próxima cena. Mas em 8 de julho de 1974, apenas 9 dias após a inauguração da atração, uma tragédia aconteceu. Por volta das 23 horas, acredita-se que Deborah chegou muito perto do vão entre a parede giratória e a parede fixa do palco e acabou ficando presa entre as duas. O público que assistiu ao espetáculo ouviu seus gritos, mas presumiu que fosse só parte da performance. Quando a equipe foi alertada e chegou ao local, era tarde demais para salvá-la. E de maneira horrível, as paredes estavam completamente fechadas. O America Sings foi prontamente fechado, mas ao contrário da crença popular, esse incidente devastador não fechou definitivamente. Apenas 3 dias depois, ele foi reaberto, com luzes de segurança adicionais e paredes removíveis, dando alguém a chance de escapar caso um evento semelhante acontecesse. A atração funcionou por mais 14 anos antes de ser refeita, e a lenda conta que o fantasma de Deborah assombra a atração, dizendo às pessoas que se aproximam demais da parede para tomar cuidado. Quem acredita nisso, né? Inaugurado em 1967, o brinquedo Piratas do Caribe da Disney se tornou famoso por inspirar a franquia de filmes de mesmo nome, as coisas além de ter evoluíram, né, algumas gente? cenas bem ultrapassadas. A estrutura. Mas isso está longe de ser a coisa mais estranha desse lugar. Antes da abertura da atração, os Imagineers, ou seja, as pessoas criativas por trás das operações dos parques da Disney, precisavam de alguns acessórios para dar aquele toque assustador. Eles queriam alguns esqueletos, mas a tecnologia da época não conseguia criar nada realista o suficiente. E eles já tinham gastado incríveis 15 milhões de dólares na atração. Hoje, mais de 140 milhões. Então, precisando de uma alternativa barata, mas com aparência autêntica, os Imagineers pegaram a segunda melhor opção. Qual? Eles foram ao centro médico da Universidade da Califórnia, isso. encontraram alguns esqueletos de verdade e os colocaram em Achei que eles Será foram que no eles ainda cemitério estão na pegar loja? esqueleto Se do você acredita povo. na palavra da Disney, não. Aparentemente, com o avanço da tecnologia, os Imagineers decidiram abandonar os esqueletos de verdade, trocando-os por modelos convincentes. Mas é claro que as lendas continuam. Há especulações de que os restos mortais ainda estão lá. É só olhar para aquele crânio na cabeceira da cama. Em 2014, um membro do elenco da Disney confirmou que era de verdade. Gente, é de verdade. Quem será que foi essa pessoa? Será que ela fez alguma coisa para irritar o Walt? Não é de surpreender que exibir restos mortais humanos Não, será que é real, familiar gente? tenha levado a lenda de que Piratas do Caribe é assombrado pelas almas dos mortos. E não é o único É brinquedo que meio tem difícil de espectros. acreditar, Reza a né? lenda de que se você embarcar sozinho no brinquedo Space Mountain da Disneylândia, vai ser recebido por um homem com roupas dos anos 70, com cabelo ruivo. Não, e deve rosto ser só um vermelho.
jovem Sentando ao lado fantasiado. dele, você vai conhecer uma pessoa gentil e falante. Mas quando o brinquedo acabar, ele vai simplesmente Desaparecer. verificando imagens de segurança, tudo que você vê é o seu contorno desbotado. Esse é o Sr. One Que Way, isso, o fantasma de gente? um homem que perdeu a vida no brinquedo e permanece O lá resto até da hoje. Há vida. também a Torre do Terror, no Disney Hollywood Studios. De acordo com a história, um dos recepcionistas que trabalhava na atração caiu repentinamente no chão ali Eita, mesmo poxa, na infartou. plataforma, enquanto recebia os visitantes. Até hoje, ele supostamente Tá lá assombra o assombrando a brinquedo, pessoa. causando ocorrências assustadoras como temperaturas congelantes e É luzes só piscando. ar-condicionado, Essa é uma gente. filmagem de manutenção tirada do brinquedo. Tá vendo aquela cara medonha? Supostamente é dele. dele. É realmente É, com assustador. certeza. Mas esses dois vídeos foram desmascarados anos atrás pelo youtuber apropriadamente chamado O que foi que Disney Ghost descobriram? Debunked. O vídeo do Sr. One Way provavelmente é só o reflexo Faz do visitante sentido. no chão polido. E quando o fantasma se senta, é na verdade o reflexo Faz do operador sentido. do brinquedo no vidro Faz fosco. sentido. Já no vídeo da Torre do Terror, a baixa taxa de quadros, combinada com luzes Sim. estroboscópicas, cria a ilusão de uma figura parece bem fantasmagórica, real, né, quando, gente? na verdade, são só reflexos do cara da manutenção. É verdade Tivesse que coisas assim, uma assustadoras câmera acontecem em top, parques da Disney, mas como a de hoje em provavelmente dia, não são ninguém fantasmas. sabe. Por anos, a Ia dizer que era um Disneyland e a Disney fantasma. World enfrentaram um problema real. Fãs espalhando as cinzas cremadas de seus entes queridos. Você ouviu Sério? direito. O despejo de cinzas acontece pelo menos uma vez por mês, sendo a mansão mal assombrada da Disneyland o Gente. local mais famoso. Tem até uma história de um espírito de um garoto que Ah, assombra não, o gente, lugar não dá pra depois me que sua saber mãe dessas espalhou coisas suas de pra um lugar cinzas. desse, Eu ouvi não, que dizer minha a mente, Disney mesmo que proibiu não essa tivesse, prática, ia porque os parques perturbada. estavam ficando cheios de fantasmas. Mas na verdade é porque é ilegal, além de deixar uma baita sujeira. Os brinquedos precisam ser fechados para que as cinzas possam ser aspiradas e jogadas no lixo sem cerimônia. E as próprias pessoas que espalham Gente, não são rapidamente pode. removidas do parque, às vezes até banidas. Então esquece os fantasmas. Eu tenho É medo dos vivos. verdade. Tá errado, não. 33 é um número Vamos mágico. ver o 33. Escondido na New Orleans Square, na Disneylândia, há um prédio misterioso com um mosaico Bonito. no formato do número 33 em frente O à que porta. significa? Esta é a entrada para o Clube 33, um clube privado ultra exclusivo para membros chiquérrimo. que abriu em maio de 1967 para ser um lugar onde o Walt poderia entreter pessoas VIPs. Pelo menos é o que parecia. Os membros do clube podem evitar as multidões e Olha desfrutar que de uma chique. culinária gourmet. E no parque podem evitar filas e Maravilhoso. ter o estacionamento isento. Isso se pagarem a taxa de $60 mil meu só Deus. para entrar, além de $25 mil em anuidades. Todo mundo, de Elton John a Katy Perry, são membros do Super Clube Secreto. E Tom Hanks e sua família supostamente passaram um dia Ai, de que ação massa, de graças gente. lá. Mas pode haver mais no Clube 33 do que refeições requintadas e celebridades. A começar pelo nome. O número 33 é comumente associado à fraternidade secreta dos Né? maçons. E alega-se que o próprio Walt era membro. Não. Uma organização maçônica chamada o Rito Escocês possui uma série de graus que um membro pode obter. O 33º grau é o mais alto, conferido apenas a membros que demonstraram dedicação e serviço excepcionais à fraternidade. Homens poderosos, de políticos à realeza, ocupam há muito tempo cargos na maçonaria e são Caramba. acusados de orquestrar a política global. Será que o Mickey Mouse Será? está por trás do movimento das peças do xadrez dos eventos mundiais? Bem, é fato que aos 19 anos Walt ingressou Caramba, no Demolay 19? International, uma organização maçônica para jovens. Mas não há nada que comprove que ele tenha se tornado maçom de verdade depois disso. Mesmo assim, há algo inegavelmente suspeito em um Bem clube exclusivo suspeito, para vamos ficar membros no meio de um espertos. parque temático familiar. Dois ex-membros do 33, Scott e Diana Anderson, descreveram-no de forma simples ao The Hollywood Reporter em 2024. É uma seita e o Walt é o Messias. Oh, Truques truque sorrateiros. sorrateiro, gente. Se você caminhar pela Disneylândia e observar atentamente os prédios da Main Street USA, vai notar quê? algo estranho. O segundo e o terceiro andares são pequenos demais para que qualquer adulto fique em Faz pé sentido. confortavelmente. O fato é que quase todos os Mas pra uma prédios pessoa são assim do meu projetados tamanho, em cabe. escala 7/8 no primeiro andar, 5/8 no segundo andar e uma mísera metade no último andar, com apenas o primeiro andar aberto para entrada de visitantes. Somos levados a pensar que os prédios têm tamanho normal, porque o primeiro andar praticamente tem. Então presumimos que os andares superiores só parecem menores porque estão mais distantes. Na Disneylândia o espaço é escasso, e esses andares aparentemente não utilizados, na verdade, são usados para armazenamento e sistemas mecânicos. Basicamente, coisas que Legal. visitantes nunca veem. Da mesma forma, a Main Street foi construída em um leve ângulo ascendente em direção ao Que castelo da Bela legal. Adormecida, para fazê-lo parecer grandioso Muito e enorme à engenhoso distância. Na isso. verdade, o castelo tem apenas 23 metros de altura. Assim como os prédios da Main Street, os designers do castelo usaram perspectivas
perspectiva forçada para fazer parecer maior do que realmente é. Enquanto as seções inferiores são em escala real, as janelas, tijolos e torres diminuem gradualmente de tamanho à medida que sobem, enganando os olhos e fazendo. E aí a pessoa quer chegar lá o mais rápido possível para ver que é gigante. A menos que alguém suba lá. Para enganar ainda mais o cérebro, os Imagineers até criaram suas próprias cores, como o Go-Away Green. Esse verde foi projetado para desviar sutilmente a atenção dos visitantes de certos objetos e áreas. O Go-Away Green funciona de forma semelhante à camuflagem. Ele mistura objetos com a vegetação ao redor, tornando-os fáceis de ignorar. Isso pode ser qualquer coisa, desde latas de lixo e cercas até a antiga entrada do Clube 33. Mas a Disneylândia tem uma maneira ainda mais manipuladora de brincar com nossas mentes. Dentro do nosso cérebro há o sistema límbico, que é o centro emocional. Ele abriga algo chamado bulbo olfativo, que processa o cheiro e o conecta com a memória. Os Imagineers queriam uma maneira bacana de despertar memórias nostálgicas da infância para associá-las ao parque. Que maneira melhor de fazer isso do que com o cheiro? Espalhados pela Disneylândia, há engenhocas que parecem alto-falantes, é para poder sentir o cheiro. Em homenagem aos canhões Howitzer usados na Primeira Guerra. Mas em vez de disparar projéteis mortais, eles emitem cheiros deliciosos. Que isso aqui foi um gênio. Você vai sentir o cheiro de produtos e a pessoa vai sentir vontade de comer. E no California Adventure vai sentir o aroma de pinheiros, o que adiciona um nível extra de imersão. Respirar fundo para inalar esses cheiros, na verdade, reduz o estresse, diminuindo a frequência cardíaca a pessoa é relaxada. Mas nas filas que eles vão ter que esperar lá para poder brincar, para poder ver as coisas. Chamado Hangry Blogger afirmou que esses aromas são na verdade projetados para fazer lavagem cerebral dos visitantes e fazê-los comprar produtos. Sei não, eu não tô convencido. Vou te dizer, tem dias que eu só queria que o chão me engolisse. Deixa pra lá. Então é isso, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Tu gostou? Já deixa aquele joinha e inscreva-se pra tu não perder nenhum vídeo por aqui. Fui e te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado, beijo.